Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, a Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Maria, nossa Mãe Celestial. E também, como sempre, não é? Neste dia maravilhoso, nesta bênção, já no fim do dia, aqui na Europa, já à noite, já vai sendo noite por conta da mudança do horário, mais um dia se passou, ou mais um dia se está passando, chegando ao seu término. E nós, graças a Deus, tivemos mais uma verdadeira oportunidade de podermos estar neste dia, estar aqui neste dia para usufruir das bênçãos, não é? Com certeza que sim. Então, agradecer também as bênçãos desses nossos mentores, guias espirituais, que nos iluminam, guardam, protegem. Porque quem nos guarda, quem nos ilumina, quem nos protege, não é o Joaquim, não é o Manuel, não é a Maria, não é a Luísa, não é um ser físico, nos poderá dar o equilíbrio, a harmonia, nos poderá dar paz, tranquilidade, mas também há outros que nos trazem a incerteza, a insegurança, a intranquilidade, a tempestade do nosso espírito, da nossa mente, da nossa jornada, caminhada, enfim. Nós aqui temos toda uma condição, basta nós pegarmos no catálogo e escolher as pessoas que queremos buscar para perto de nós, porque todos vós desse lado já sabem, conhecem quem vos quer bem, quem vos quer mal, quem se chega perto de vós por alguma condição de querer saber da vossa vida, de querer saber das vossas condições, de querer saber das vossas sintonias, enfim. Aqui o ser físico no geral, é esta condição, porque esta é a condição do ser físico, não é? Porque nós, na condição de médiuns, terá que ser um pouco diferente. Teremos que agir de outra forma, outra maneira, outra perspectiva, outra previsão, outra visão, outra sintonia, outro equilíbrio, enfim, teremos que agir de várias formas. Teremos que alterar várias formas da nossa condição humana, porque na realidade nós, médiuns, não é? A mediunidade, embora eu sempre diga que todos nós temos e transportamos a mediunidade, mas nem toda a mediunidade é igual e nem toda a mediunidade, mesmo igual, não é do mesmo tamanho, teor, condição, porque cada um de nós transporta a nossa condição. Então, agradecer a esses mentores, a esses abnegados mensageiros de Deus, de Jesus Divino e Amado Mestre, denominados de mentores guias espirituais, essas lindas, belas e maravilhosas princesas doutrinárias, essas guias missionárias e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. E uma outra grande condição de espíritos que nos assistem, uma outra condição de espíritos, muitos até, que nos desequilibram, desarmonizam,
que nos querem ver caídos, que nos querem ver, uns querem nos ver levantados, outros querem nos ver caídos, outros querem nos ver de rastos, outros querem nos ver rindo, outros querem nos ver chorando. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos toda uma condição de espíritos na nossa vida, jornada e caminhada da mais variada ordem. Aqui não importa, nós às vezes temos uma certa e determinada vaidade quando nos denominamos médiuns, quando dizemos que estamos dentro da corrente indiana do espaço, quando estamos dentro desta grandiosa força e energia, onde o grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, Pai João de Enoque, emanam sobre cada um de nós as suas forças e energias. Esse povo bendito, e nós somos, na parte etérica, nesse mundo espiritual, no etérico, nessas dimensões, porque as dimensões são muitas, nós temos, com cada olho gordo olhando para cada um de nós, temos nas dimensões evoluídas e temos nos planos inferiores. Esses espíritos sem luz. Sem luz quer dizer que são espíritos que ainda não evoluíram. São espíritos que de alguma forma ainda estão agarrados aos seus resíduos kármicos. São espíritos que nós não vemos a maior parte das vezes, não é? A maioria do ser humano, a maioria, não é? Porque a minoria tem a condição de, quando não é ver, é sentir. Sentir no nosso plexo, que é iniciático, sentir na nossa aura, para nos desarmonizar, desequilibrar, trazer insegurança aos nossos lares, às vossas caminhadas, trazer mais angústia ainda, mais ainda do que aquela que vocês já têm do dia de hoje. Hoje, este dia, poderia ter começado bem. Poderíamos ter começado num equilíbrio, de manhã ao acordar, num agradecimento a Deus por a oportunidade de mais este dia, por a proteção da noite, por a bênção, por o presente deste dia, que este dia é um presente. Nós todos os dias ganhamos um presente, que é o dia atual. Nós não saberemos quem ganha e quem não ganha o presente do dia de amanhã. Porque esse presente só Deus sabe. Nós de manhã, nos nossos lares, nas famílias, nos empregos, nós poderíamos até acordar e levantar bem dispostos, não é? Bem dispostos. Agradecer o dia, começar um dia magnífico. Mas no início da manhã, no início do dia, no início das nossas jornadas físicas, algo se atravessou na frente de vós para vos tirar a sintonia, para vos tirar a energia, sugar essa energia boa, esse ectoplasma, que todos sabem o que é, esse ectoplasma que muitos espíritos se alimentam. E o que é que eles deixam? Deixam energias negativas. Quando nós falamos dos vales negros, quando eu falo nos vales negros, estou-me a referir a espíritos, estou-me a referir a dimensões. As dimensões dos vales negros são tantas como os mundos evoluídos, como esses planos etéricos evoluídos.
há várias camadas, há várias dimensões, há vários mundos, há várias zonas do qual nós gostaríamos de ir e outras fugimos para ir lá. O ideal seria, quando nós partimos deste mundo físico, irmos, por exemplo, para as vossas origens. Seria a parte ideal, era para as origens de cada um, porque nós nem todos pertencem às mesmas origens, nem todos pertencem, nem todos vão para as mesmas origens, para os mesmos planos, dimensões, porque nem todos evoluímos igual, nem todos vibramos na mesma sintonia, nem todos adquirimos a melhoria do nosso espírito, o melhoramento espiritual na mesma forma, condição, dimensão, para irmos para a mesma dimensão que o nosso vizinho, amigo, marido, esposa, filho, filha, enfim, pai, mãe, porque às vezes, os nossos familiares já poderiam ter partido há algum tempo. E eles, desde esse tempo que partiram aqui do mundo físico, claro que tem um tempo de reajuste, não é? A essa dimensão, à dimensão do mundo dos espíritos, porque todos os espíritos, 95% dos espíritos, 95%, porque 5% já estão capacitados, conhecendo, sabendo para onde vão. Aqui, mais uma vez, o nosso saudoso Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. São espíritos que com certeza já saberiam para onde chegariam, onde iriam chegar, o melhoramento do seu espírito, porque deixaram tudo o que era resíduos kármicos. Ao seu espírito não tem nada material agarrado, não têm ódios, raivas, invejas, agonias, desesperos, não têm nada. Então evoluíram o suficiente para ficarem bem lá no alto, bem perto de Jesus, divino e amado Mestre, porque Jesus deixou dito, ninguém irá ao Pai se não passar por mim. Então, como eu ontem ainda disse, todos nós teremos que passar por Jesus. E nós temos que dominar as nossas palavras, porque durante o dia nós ouvimos muita coisa que todos vós, possivelmente durante o dia ouvem muita coisa que não gostariam de ouvir. Outras vezes é o contrário, dizem certas palavras que se arrependem, que de ofensa para os outros, para magoar, machucar, para entristecer, para rebaixar os outros, do qual, depois das palavras serem ditas, já não há maneira de ir buscá-las, porque já foram ditas, já pairam no ar, já pairam por cima de nós há algum tempo, até que se desvanecem neste mundo, não é? Nós assim não vemos as palavras, dependendo da nossa aura, da nossa sintonia, assim é a cor das palavras. Algumas vezes poderão ser uma cor parecido com ouro, brilhando muito, outras vezes são umas palavras com uma cor acinzentada, dependendo da nossa aura, sintonia, harmonia, vibração. Assim é a projeção também das nossas palavras. E dominar as palavras, ouvi, filhos, as instruções que vos dou. Aquele que as guardar não cairá no erro. O pecador será acolhido pelos seus lábios.
O maldizente e o orgulhoso tropeçarão por causa deles. Não acostumes a tua boca ao juramento, não te habitues a proferir o nome de Deus, pois assim como um escravo vigiado constantemente, não se livrará das vergastadas, assim não será isento de pecado. Quem por tudo e por nada jura pelo nome de Deus, o homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não se afastará da sua casa. Se cai em falta, o seu pecado recairá sobre ele. Se dissimular pecado duplamente, se jurar em vão, não terá justificação. E a sua casa será cheia de castigos. Há uma maneira de falar que leva à morte, e não deve ser ouvida entre os descendentes de Jacó, pois deve estar longe dos piedosos, que não serão envoltos em tais crimes. Não acostumeis a tua boca a uma linguagem grosseira, porque nela há ocasião de pecado. Lembra-te do teu pai e da tua mãe, quando te sentares no meio dos poderosos. Não aconteça que te vás esquecer deles na sua presença, e levado pelo hábito da sua familiaridade, faças tolices, e chegues a desejar não ter nascido, e a amaldiçoar o dia do teu nascimento. O homem acostumado a dizer impróprios nunca se corrigirá em toda a sua vida. Pois é, graças a Deus, isto para nós termos atenção nas nossas palavras. Tudo aquilo que nós proferimos, tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós emanamos. Por exemplo, quando alguém vos pede quando alguém, não importa aqui quem, quando alguém vos pede para meter um certo e determinado nome em certos e determinados trabalhos, quando nós nos comprometemos, meus irmãos, quando nós nos comprometemos, é bom que nós não nos esqueçamos, porque assumimos um compromisso que aquela pessoa poderá não ver. Mas a espiritualidade vê, sabe, conhece, escuta e sabe se nós pusemos lá esse nome ou não, naquele trabalho ritualístico, se por acaso a nossa mente voltou numa sintonia para essa pessoa, se passou despercebido, se nós guardamos o papelinho na algebeira e o esquecemos, porque isso é muito... é um ato simbólico que pode prejudicar muito o médium, não é? Primeiro porque levou a outra pessoa a um engano. Isto por conta das palavras. Levou a outra pessoa a um engano. Não é que aquela pessoa desacredite, não. Ela acreditou que este médium, homem, mulher, irá pegar no seu nome e pôr lá naqueles trabalhos, irá mentalizá-la naquele trabalho, e por conta da conversa, por conta do palavreado, por conta muitas das vezes dos grupinhos, por conta da pressa, por conta da
falta de sincronização quando vai trabalhar nos templos ao serviço da espiritualidade, quando na realidade vai ser útil na sua capacitação mediúnica, se esqueceu do nome, se esqueceu porque haveria outras coisas mais importantes. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, isso é uma condição que às vezes fica registado em cada um de nós, sabe? Porque nós nos comprometemos para uma condição, para constar lá aquele nome. Vamos supor, na mesa evangélica, do qual eu irei falar, não é? Me pediram aqui para eu falar, embora eu já tenha falado várias vezes, a mesa evangélica. Aquele nome que consta lá, as entidades espirituais irão agir na vida dessas pessoas. E nós, porque não deixamos de meter lá esse nome, as entidades espirituais com certeza não deixarão de atender essa pessoa, porque a espiritualidade ouviu o pedido a esse médium, ouviu o pedido, a ajuda, caiu foi em saco roto. Bom, mas isso é o menos. Porque existe muitas condições que nós, médiuns, como eu sempre digo, não é? Nós somos falhas, como qualquer ser, que às vezes também falhamos. E nós entramos no templo cheios de medo, não é? Entramos cheios de medo. Primeiro, são locais que são muito habitados por espíritos das várias qualidades. Existem espíritos bons, os nossos mentores, existem irmãozinhos que habitam nos templos também. Existem aqueles que habitam lá, estão lá crisolados. Lá por ser um templo de um local de culto voltado para a espiritualidade, permanecem lá. Umas vezes trazidos por os pacientes, outras vezes trazidos por os médiuns, porque nas entradas dos templos estão guardadas. Cada porta estão bem guardadas, estão bem protegidas, do qual esses espíritos não entrariam lá assim de qualquer maneira se não entrassem com o ser humano. E nós entramos, vamos fazer a nossa preparação. Na pira, um ato simbólico, não é? A preparação na pira que forma um símbolo, o médium por um lado, o homem por um lado, a mulher por outro, forma um símbolo, que é o símbolo do Mestre Jesus. E nós começamos na nossa preparação com o medo, com o nervoso miudinho, com aquele nervoso no nosso chakra, no nosso plexo, na nossa sintonia, um nervoso que nós não sabemos de onde é que vem. Mas a energia vem do local. O local, como eu já acabei de dizer, são locais de muita força e energia, que nós não nos poderemos abster dessas forças. Nós vamos fazer a nossa preparação, já começamos a sentir aquela energia e cheios de medo, cheios de ansiedade, cheios de muita coisa, não é? Mas, afinal, o mecânico é mecânico porquê? É mecânico porque conserta automóveis, não é? O médico é médico porquê? É médico porque estudou medicina, não é?
O enfermeiro é enfermeiro porquê? Porque estudou enfermagem. Pois é. O médium é médium porquê? É médium porque trazia a mediunidade e aflorou a sua mediunidade dentro de um templo, dentro de uma casa espírita, dentro de um templo, fez aulas, fez consagrações, fez os seus passos iniciáticos, fez a sua iniciação, consagrações, adquiriu força. Força não é poder, é força no seu plexo, no seu espírito, na nossa sintonia, na nossa projeção. A força não é muscular, a força não é muscular, é de projeção. Nós fazemos a nossa preparação. Qual é o primeiro trabalho que nós deveremos fazer? Pelo menos assim, eu penso assim, mesa evangélica, não é? Mesa evangélica. Mesa evangélica, nós fazemos a preparação, nos dirigimos para a parte da mesa evangélica, sentimos um nervoso miudinho, sentimos uns sentem um frio, outros sentem calor, outros sentem duro a barriga, outros sentem doer, outros dá-lhe dor de cabeça, outros dá-lhe as mais variadas formas. Secura, formigamento nas mãos, nos braços, nas costas, enfim, há uma série indeterminável de condições para dar no médium, porque nós não somos iguais. Temos 5 dedos numa mão, nenhum é igual, nenhum. Nós não somos iguais, não há 2 médiums iguais. Segundo, não estamos na mesma condição, nenhum médium está na mesma condição. Terceiro, nós não estamos no mesmo padrão energético vibratório, não emitimos na mesma vibração e sintonia. E depois também, porque na realidade é a primeira vez. É aquele medo, é o medo. O que é que vem lá? O que é que... nem que nós já tenhamos muitos anos que façamos já isso de olhos fechados, é sempre de ter respeito. Respeito. Não é ir para o trabalho como quem bebe um copo d'água, não. Enquanto nós estamos esperando o comandante da mesa evangélica, enquanto nós, médiuns, estamos esperando que sejam ocupados os faróis, não é? Nós estamos aguardando. Devemos estar pensando e mantrando, devemos estar pensando nos nossos mentores e levar o pensamento aos nossos mentores, a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, Pai João de Enoque, Pai Zambu, Pai Zambuzinho, que são os comandantes espirituais das mesas evangélicas, e às princesas, cavaleiros, enfim. Vem o comandante físico, conta, porque, claro, como todos sabem, tem um determinado número mínimo para fazer e tem um determinado número de máximo para fazer, não é? Resumindo e concluindo, em conta ímpar. E nós, o comandante físico, começa a dispor a mesa, começa a ver os elementos que tem. Isto foi para alguém que me pediu, porque fica com medo. Está sempre com medo. Está no início, está com medo. Conta os elementos que tem, masculinos, femininos, quantos, enfim. E vai começar a dispor a mesa. A mesa, claro que são 3 lados. É um prisma.
três lados. Cada um dos lados simboliza uma condição, cada um dos lados tem uma força, cada um dos lados tem uma projeção. Não nos vamos agora preocupar com isso, inclusive isso já falei outros dias, outros vídeos, e também há vídeos, áudios sobre isso. Não nos vamos preocupar com isso, vamos nos preocupar com o médium e com os comandantes. Comandante físico é um, comandantes espirituais são três. Porque, na realidade, ao mesmo tempo que está sendo formado uma mesa no plano físico, está a ser formada outra mesa no plano etérico. E Pai João de Enoque, depois da mesa formada, aqui não importa se é iniciado, se é elevado, se é centurião, se é... Meus irmãos, a espiritualidade, Jesus divino e amado Mestre, na presença de Pai João de Enoque, Pai Zambu e Pai Zambuzinho, não deixa, para acabar com esse medo, essa angústia, não deixa vir nenhum espírito com mais força do que aquela condição que cada um de nós possa suportar. Não vem. E tem mais. Não vem. Por isso, não fiquemos com medo. Depois, a mesa evangélica, qualquer trabalho ritualístico, cabalístico, dentro da corrente indiana do espaço, ele é assimétrico, ele é com uma perfeição sem igual, que a mesa evangélica, mesmo a mesa evangélica, quando começam as incorporações, primeiro, aquele espírito que passa por mim julga que está sozinho. Não vê os outros espíritos que passam ao lado. Primeiro. Segundo, porque ele vibra numa dimensão, numa harmonia diferente dos outros. É um sofredor, é um irmãozinho, precisa de ajuda, precisa da sua evolução. Isso, graças a Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, todo o trabalho é cabalístico, todo o trabalho é de uma precisão extrema, todo o trabalho, até na mesa evangélica, não é para dar murros, não é para dar murros, pontapés, não é para dar, para querer, às vezes dá até vontade, sim, de nós, meu Deus, não é? Mas nós temos a nossa cota à parte, temos a nossa segurança, porque a nossa incorporação não é a 100%. Poderá ser uma pequenina fração da nossa capacitação, da nossa segurança, né? Para nos segurarmos, para não dar muros na mesa, para não dar pontapés, para não haver xingamentos, para não haver barraca, para não haver fita, para não haver... Pode haver várias manifestações de choro, de choro, de agonia, de desespero, pode, com certeza que pode. Agora, mais que isso não, tudo muito silencioso, tudo muito dentro desse ritual. Não é? Pai João de Enoque, a espiritualidade, Pai Zambu, Pai Zambuzinho, ficam muito desgostosos quando veem certos e determinados médiuns fazer certas e determinadas fitas. Porque é fitas?
Mesa evangélica não serve para dar murros. O médium tem que se segurar. Tem que se segurar. Com certeza. Tem a capacidade para se segurar. Ou então é fita do médium. Ou então poderá ser fita do próprio médium. Não é? Para às vezes cair uma vibração em cima do qual ele poderá não se aguentar. Ele ou ela. Porque o mesmo acontece nos tronos. Nos tronos com os mentores, ou outro trabalho qualquer, porque dentro da corrente indiana do espaço todo o trabalho é cabalístico, todo o trabalho é de uma simetria, de uma perfeição, de uma beleza, de uma sem igual, de uma qualidade perfeita. É um trabalho, qualquer trabalho é um trabalho fino, é um trabalho magnífico, é um trabalho que às vezes se estraga por conta dos médiuns. Os médiuns é que estragam o trabalho. E depois quem está a ver? A assistência, os pacientes e até os próprios médiuns, que acabam de julgar para cima daquele mestre, homem ou mulher médium, uma vibração que salve Deus. Além disso, temos os comandantes espirituais. Os comandantes espirituais, Pai João de Enoque. Pai João de Enoque não manda um espírito milenar, por exemplo, para uma mesa de aspirantes. Não manda. Embora eles sejam os grandes comandantes. Não manda. Nas mesas de aspirantes vêm aqueles espíritos mais light, não é? Aqueles mais... como é que eu poderei dizer? Melhores de manipular, de trabalhar. Quando é uma mesa de centuriões, são outra condição de espíritos, mas são centuriões. Aguentam a força e a pujança desses espíritos. Têm a obrigação de aguentar. A não ser que queiram se mostrar um pouco, não é? Aí cai a vibração, aí cai a harmonia, que o médium poderá não ficar bem. Então, resumindo, para quem me perguntou sobre essa condição, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo porque, acima de tudo, é um trabalho normal, normalíssimo, sem qualquer problema. Porque nós, médiuns, não sabemos qual é o trabalho melhor. Eu já tenho ido para feito certos e determinados trabalhos que eu vou assim, penso assim, vai ser uma maravilha. Quando acaba, ai meu Deus, custou tanto aquele trabalho que eu enganei-me redondamente, mas eu aguentei-me bem, porque em qualquer sector de trabalho, qualquer, aqui não importa, mesa evangélica, tronos, linha de passe, não importa. Junção, defumação, qualquer trabalho, só vem um irmãozinho de força equiparada à nossa capacitação mediúnica, à nossa força mediúnica. Uma mesa de aspirantes, com certeza, vem irmãozinhos mais pesados, mais fortes, mais com outro gabarito, mas os comandantes espirituais, os 3 comandantes espirituais continuam lá. Não é o comandante físico, o comandante físico tem que estar em sintonia.
os faróis em harmonia e os comandantes espirituais, eles continuam atentos a cada um de nós, porque há centuriões, têm a consagração de centuriões, mas continuam muito fracos. Continuam muito fracos. Se quer que lhe diga, nós às vezes dizemos é centurião, mas o conhecimento é tão fraco, é tão pouco. E eu falo porque por tudo o que já me tem falado, dito, perguntado, incentivado a explicar, incentivado a... enfim. Há centuriões que fizeram centúria e não sabem o verdadeiro significado, por exemplo, do primeiro passo iniciático. Não sabem. Não sabem por quem são assistidos na iniciação. Não sabem, enfim, salve Deus. Porque não foi explicado em aulas de desenvolvimento, porque não foi explicado por os instrutores, porque não foi, enfim, por os adjuntos, mas às vezes aqui nós não poderemos culpar adjuntos nem instrutores, porque eles se calhar estão explicando da melhor forma que sabem, podem, e às vezes até na melhor forma que tem a sua sintonia. Agora, há centuriões, que nós dizemos assim, são centuriões, mas são uns centuriões fracos, porque limitaram-se a fazer a centúria, mas não se aperfeiçoaram a ler nada que fizesse a diferença. Quer seja dos templos da doutrina, dos templos do amanhecer, leitura, quer seja da doutrina espírita, de Allan Kardec, o livro dos espíritos trazido para este mundo por milhares de espíritos. Há várias obras de Chico Xavier, Allan Kardec, dos templos do amanhecer. Há muita obra. Hoje em dia temos uma grande biblioteca ao nosso dispor. Só que vão às aulas, fizeram as consagrações e pronto. Enchem o peito, sou centurião, sou centuriã e pronto. E não se dedicam. Claro que têm mais dificuldade. Dizer assim, eu tenho menos dificuldade que outros, não. Eu não tenho menos dificuldade que outros. Eu tenho a mesma dificuldade que todos. Porque, como eu sempre digo, cada trabalho mediúnico é uma primeira vez. É sempre uma surpresa. E às vezes pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa má, dependendo da nossa sintonia, dependendo da nossa condição que se encontramos na altura, dependendo da maneira que nós entremos no trabalho, dependendo de se estamos em sintonia ou não, se nos harmonizamos ou não. Para isso existe o Castelo do Silêncio, existe a mesa evangélica para harmonizar, equilibrar, melhorar o nosso plexo, a nossa sintonia, para entrar num determinado conjunto de trabalhos porque aqui, se nós nos harmonizarmos no início com a mesa evangélica, 1, 2, 3, cada uma, conforme tiver na sintonia de cada um, eu já cheguei a fazer 6, 7 seguidas. Se não quer fazer mesa, se está cheia, chegou, vá para o Castelo do Silêncio, esteja em sossego, em paz consigo mesmo,
se abstenha do mundo exterior, se abstenha do barulho do templo, se ligue diretamente com o seu mentor, a sua princesa, com a corrente indiana do espaço, dentro daquele espaço, o castelo do silêncio, se harmonize, se equilibre e fique preparado para todos os trabalhos da corrente indiana do espaço. Bem assistido. Mas temos que estar bem harmonizados, porque cada trabalho é uma novidade. É uma novidade. Não há dois trabalhos iguais, não há duas oportunidades iguais, não há duas maneiras de ser igual, como não há 2 dias iguais. Não há. Eu sou o mesmo. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou o mesmo médium. Mas muda. A cada segundo nós mudamos. Nós poderemos não nos aperceber, vós. A cada segundo vós mudam. A cada minuto poderão não se aperceber. Poderão até não se aperceber da vossa mudança. É verdade. Mas que mudam. E quando nós mudamos para melhor, numa assistência equilibrada, salve Deus, é uma maravilha. Mas nós, quando estamos na nossa vida física, nos nossos lares, nos nossos trabalhos físicos, com os nossos amigos, irmãos, mestres, enfim, salve Deus, nós temos sempre alturas de desarmonização. Às vezes até o próprio cachorro, até o periquito, faz a gente, cada um de vós, sair da sintonia. Depois dizemos assim, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu acredito muito, eu entrego nas mãos da espiritualidade. Não, nós não temos que entregar nas mãos da espiritualidade. Eu ouço muito isso, eu entreguei nas mãos do grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai. Entreguei nas mãos de Jesus, entreguei nas mãos de... Não é entreguei nas mãos de Jesus e cagou, seguiu em frente. Não, nós temos que tomar conta e temos que estar em sintonia, temos que estar na nossa essência, na nossa verdadeira realidade equilibrada e buscar a força da espiritualidade. A força de Jesus, de Maria, de Deus, dos nossos mentores, das princesas. Não é entregar, porque eu ouço muito, eu entrego nas mãos da espiritualidade. É como se e eles fazem tudo e eu fico livre. Fico agora aqui esperando que a minha vida, os meus problemas sejam solucionados, que a minha vida melhore, fico criticando, dizendo mal, fico criticando este mestre, aquela ninfa, este médium, ficam-me criticando a mim por estar com esta conversa, mas nós temos cada um de vós tem a vossa essência. A nossa essência é a nossa verdadeira realidade. Que daí não damos fugido. Não vale a pena nós inventar, ir buscar mais do que aquilo que nós temos. Porque nós temos, se tivermos um pote pequeno, leva pouca capacidade. Se nós tivermos um potezinho maior, leva um pouco mais e mais, conforme for a nossa capacitação, conforme for a nossa crença e a nossa fé. Porque há muitos médiuns que no primeiro percalço da vida física caem. Já estão largando bacuradas, já estão largando para todo o lado uma desacreditação total. Uma desacreditação total. Meus irmãos, minhas irmãs, imaginem no vosso pensamento nesta hora,
as dificuldades que há neste mundo físico, por todo este planeta. Não olhemos só a nós, não olhem só à vossa pessoa, às vossas famílias. Olhem no geral, para ver as dificuldades que há, a nível mesmo, a nível da doutrina, da crença de cada um, nas doutrinas, nas várias doutrinas, os problemas sociais que há por todo este mundo, das mais variadas ordens. E há pessoas que estão carregadas de problemas, de dificuldades, de doenças e não perderam a fé. Não perderam a fé em Deus, em Jesus, em Maria. Continuam acreditando que o dia de amanhã irá trazer algo de novo. E nós, médiuns, porque a vida não nos corre a nosso belo prazer, desanimamos. Ficamos desgostosos, ficamos tristes e agoniados. E então entregamos nas mãos da espiritualidade. É como uma coisa que eu pego aqui e entrego. E olha, trabalhem lá, manipulem. Não, isso não funciona assim, não é? Não, porque nós, o nosso pensamento, quando nós vamos pensar, nós, como eu sempre digo, o nosso pensamento, o nosso espírito, estou aqui, mas ele vai à quinta, sexta dimensão, formalizar, eu vou formalizar o meu pensamento na quinta, sexta dimensão, mas nós estamos na terceira dimensão. Vem descendo para a quarta dimensão para formalizar aquele nosso pedido. Pode ser uma prece direcionada a alguém. Se nós estivermos em desarmonia, meus irmãos, se nós estivermos em desequilíbrio, em desarmonia, não tem qualquer, é como um carro que quer trabalhar sem gasolina, não dá andado, não dá. Se nós à partida já dizemos, somos os próprios, na nossa individualidade, a dizer que não dá certo, para nós, como é que nós queremos que dê certo para os outros, partindo de nós? Não dá certo. Se vós desse lado já vos desacreditam da vossa vida, a vossa vida não está um horror, está um caos, está uma porcaria. A vossa vida não tem nada de bom. E depois vão pedir para a vida dos outros, sobre a saúde dos outros. Que força, que projeção, que sintonia. Se o próprio médium está em desarmonia, em desacordo com as leis divinas, com as leis universais, com a nossa individualidade, a nossa força, ela também diminui. A nossa projeção, ela também fica pequena, fraca, diminui. E então, teremos nós que nos harmonizar. Vamos voltar ao castelo do silêncio. É para isso que ele está lá. Está lá, é um silêncio enorme. Nós nos recolhemos como uma tartaruga na nossa concha. Nós nos recolhemos, abandonamos o mundo físico, nos mediunizamos, nos preparamos, para trabalhar. Aí sim, estamos prontos para enfrentar qualquer trabalho dentro da corrente indiana do espaço. E também não é entrar no templo dizendo mal da vida. Estar dentro do templo dizendo mal da vida.
dizendo mal de muitas coisas e depois querer ter a força necessária para alcançar certos e determinados patamares, porque não consegue, não é? Não consegue. Resumindo e concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, resumindo e concluindo, o que é que nós teremos que, afinal, fazer? Nós, médiuns, pois é, teremos que, acima de tudo, nos mediunizar. Então, vamos aqui. Hoje vamos pedir um conselho à espiritualidade. Vamos pedir um conselho a esses mentores, a esses espíritos das várias dimensões, camadas que nos assistem. Não é um conselho aos espíritos sem luz, sem evolução. Não. É um conselho aos espíritos de luz, de amor, ao serviço de Jesus, de Deus. Quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito. Ora, se o que pensamos fazer somente a nós interessa, é-nos lícito pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outrem e se, resultando em bem para um, redundará em mal para outros, cumpre, igualmente, que pesemos a soma do bem ou de mal que se produzirá, para nós decidirmos a agir ou a abster-nos. Enfim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda que consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspeção antes de empreendê-la. Convém que consultemos as nossas forças e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência: na dúvida, abstente. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro, encaminhai o meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-se. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. É sempre, não é? É sempre. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, aqui, hoje, mais uma vez, chegamos ao fim de mais um vídeo, não é? Graças a Deus, que chegamos ao fim de mais um vídeo. Enviando a todos vós desse lado, um grande abraço. Que Jesus divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida Maria, que com o seu manto sagrado possa entrar dentro dos vossos corações, dos nossos lares, iluminando, confortando, aquecendo, libertando de angústias, tristezas, de escuridão, os nossos lares, os nossos caminhos, os nossos corações e as nossas mentes.
Então, que a espiritualidade nos ilumine e, me despedindo, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Será que nós amanhã nos vamos encontrar aqui? Mas com certeza que sim. Então, desejo a todos uma boa e abençoada noite. Salve Deus e graças a Deus.